Olá a todos que assistiram essa videoaula, eu sou o professor Marcelo Silva e nós estamos falando sobre MongoDB. Essa videoaula ela tem o intuito de apresentar aos alunos da disciplina Projeto Integrador 3 como nós utilizamos banco de dados do tipo NoSQL, nesse caso o banco de dados MongoDB, que trabalha com o padrão documental. Eu comentei na aula anterior que o banco de dados MongoDB ele é do tipo documental e que nós criamos um banco de dados e nesse banco de dados nós criamos as collections e dentro das collections nós armazenamos os documentos e que os documentos são no formato objeto JSON. Eu criei um documento com o objetivo de exemplificar a utilização de forma inicial do banco de dados MongoDB e vou apresentar nesse instante o documento e como nós devemos proceder para executar os comandos no banco de dados MongoDB para os exemplos efetuados. Este é o documento. Nesse documento eu apresento um modelo relacional, um diagrama R, de um suposto banco de dados para uma instituição de ensino. Veja que eu tenho tabelas como professor, curso, curso-disciplina, universidade, curso-disciplina, turma, turma-curso, professor, curso-disciplina, aluno, matrícula e universidade. Eu apresento esse diagrama R porque o objetivo é que nós venhamos a olhar para esse diagrama R, que está no padrão relacional, e o convertamos para um banco de dados do tipo documental, pensando em documento, pensando de que forma nós poderíamos criar as collections e os documentos que são objetos JSON que serão armazenados nessas collections. O primeiro item que eu coloco é a criação do banco de dados no MongoDB. Vou até o Shell, nós estamos na página 3 do documento, onde eu exemplifico a criação do banco chamado exemplos. Vou até o Shell e vou entrar no prompt do Mongo. Vou digitar CLS para limpar a tela. O primeiro comando que eu vou digitar aqui vou digitar um show DBS, que é para visualizar os bancos de dados que há criado já no servidor do MongoDB. Você vai perceber que eu já tenho um banco de dados exemplos criado. Se eu for criar um banco de dados novo, eu digito a palavra use e o nome do banco de dados. Se esse banco de dados não existir, ele cria o banco de dados zerado. Se o banco de dados existir, ele vai me dar acesso a esse banco de dados, vai conectar nesse banco de dados. Veja, ele fez uma alteração do banco de dados teste, que é o padrão quando nós entramos no MongoDB, para o banco de dados exemplos. Aqui eu apresento o resultado da alteração. O segundo item aqui eu apresento que é a visualização das tabelas, que nesse caso são as collections no MongoDB. Vou digitar show tables. Eu já tenho a estrutura das collections criadas, que foram aluno, curso, disciplina, matrícula, professor e turma. No caso de vocês, aqueles que não têm criado, não irá apresentar nenhuma collection criada.
Como eu crio uma collection? Este é o comando para a criação da collection. Atente-se para o padrão que eu utilizo no documento, que é sempre com o símbolo do prompt do Mongo. Eu tenho aqui os comandos e o ponto e vírgula no final. Então eu vou digitar a criação de uma collection nova, já que você percebe que eu tenho todas as collections do exemplo criadas. Para criar uma collection é db.create collection, entre parênteses e entre aspas, o nome da collection. Eu vou criar aqui uma collection chamada Avalia Coins, ponto e vírgula no final, e vou digitar Enter. Se estiver tudo ok, ele vai me retornar ok. Ele conseguiu criar a collection. De que forma eu consigo visualizar se ele criou a collection? Eu vou digitar então Show Collections. Fiz de propósito para você perceber que ou digitando Show Tables ou Show Collections, ele vai me apresentar as collections que eu tenho criadas dentro do MongoDB. Repetindo, as collections são para o MongoDB aquilo que as tabelas são para um banco de dados relacional. Obrigado a todos que assistiram até aqui e até a próxima videoaula.